Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança. Estamos aqui mais uma semana, mais um episódio. Eu, meus amigos e co-hosts, Pedro Kipper. Dá um alô aí, Pedrão, o cara do Boa noite. Flusão, quase campeão sempre. E Ronaldo Miranda. Dá Capirinha. um alô pro pessoal aí, Ronaldo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meus amigos, um prazer estar com vocês aqui novamente mais uma semana. Eu acho que a gente está hoje vencendo as estatísticas. Se eu não me engano, esse é o nosso 12º episódio. E segundo estatísticas americanas, 85% dos podcasts não passam do 11º episódio. Então a gente está dando o primeiro passo. Passando a régua. E eu quero abordar um tema com vocês hoje, que eu acho que está num momento do ano que é bem propício a isso, e entendo que é um gargalo para muitas empresas, principalmente no segmento de pequenas e médias, que é planejamento estratégico. E aí, eu acho que é interessante, vocês já tiveram experiência de fazer planejamentos, né, para orçamentos gigantescos, olhando todas as nuances desse planejamento, pessoas, investimento, custo, estrutura. E eu queria que vocês esclarecessem um pouquinho qual é o processo que a empresa deve adotar. Óbvio que nós já trabalhamos em empresas que já têm uma estrutura ali, né, que o planejamento estratégico segue um ritual, porque já se faz isso há muito tempo. Mas para uma empresa que está querendo estruturar um planejamento para 2026 agora, quais são as etapas básicas, que áreas que são envolvidas, ou mesmo pessoas? Isso também, pelo que eu vi, é uma dúvida comum. Ah, são só os sócios? Ah, envolve os diretores? Ah, envolve pessoas de áreas-chave? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa estrutura e dessem uma visão, tipo assim, qual é o resultado? Depois de um processo desse, fazer um planejamento junto com o time ou com alguém conduzindo, o que se tem em mãos, né? O que o empresário tem em mãos para falar, entendi agora eu tenho realmente um planejamento e não uma meta de vendas, né? É muito mais amplo. Então, por favor, fiquem à vontade e deem o máximo de detalhes que for possível. Bom, eu vou começar porque, como vocês sabem, isso é minha zona de conforto, né? A metodologia do planejamento estratégico, ela não, talvez não tenha sido inventada pelos americanos, mas ela foi super aprimorada, né? Então, quem já trabalhou, ou estudou, ou teve oportunidade de aprender esse processo ou em escolas que usam a escola americana como base, ou trabalharam em empresas americanas, sabem mais ou menos o mecanismo. Mas basicamente, assim, eu vou resumir em 3 grandes blocos e aí a gente anda em cima dele. A primeira coisa é que o planejamento depende da situação macroeconômica, né? Então, o planejamento nem sempre é igual para a mesma empresa, com as mesmas orientações, dependendo da situação em que você está inserido, o país, a economia, as tendências, etc. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, o primeiro grande bloco é entender esse mundo macroeconômico. Onde é que você está inserido, para onde está indo a inflação, dólar, e aí vai. Então, esse é o primeiro grande ponto. O segundo principal bloco é você entender o que você tem dentro da empresa, é você fazer sua análise interna. E aí tem uma série de coisas que você tem que considerar. Seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que precisa desenvolver, onde você tem deficiências que precisam ser melhoradas. Então, assim, é você se entender. E, obviamente, quando você faz isso, colateralmente, você vai ter que entender o mundo que você vai competir. Então, seu produto está inserido aonde, quem são os concorrentes, etc. Então, do ponto de vista bem amplo, bem lá em cima, né, 35 mil pés, como falam os americanos, esses são os 3 grandes blocos para você começar a fazer seu planejamento, né? Então, daí surge uma série de outras etapas, né? Mas esses são os 3 grandes blocos que você tem que se preocupar quando você vai sentar. Então, independente, PC, como você falou, a gente vem de empresa estruturada que faz isso. Quando a gente vai começar o planejamento do ano que vem, setembro agora, a maioria das empresas grandes fazem, tem que olhar tudo isso. De novo, mas a gente viu
O ano passado, então, mas não vale. Como é que está a economia? Como é que eu estou? Porque do ano passado para cá, minha empresa também se reposicionou, meu produto se reposicionou, meu concorrente se reposicionou. Então, esses três grandes blocos tomam muito tempo, tem que ter muito acesso à informação, tem informação que você não tem, você tem que tentar buscar, ou solidamente buscar. Então, eu vou começar o meu pitaco com esses três blocos. Depois a gente desce um nível para onde o mundo tem que ir no detalhe da metodologia. Mas esses são os três grandes blocos que sempre, sempre vão estar diferentes todo ano. Então, só, Pedro, antes de você falar, só recapitulando aqui, você está falando que tem que olhar contexto de mercado, economia, né? Sim. Concorrência e olhar para dentro de E, casa. Tipo, cara, e a vou sua mapear a minha situação análise interna, né? Fortalezas, interna, análise de fraquezas. mercado e análise da concorrência para poder ter um cenário Exato. ali. Beleza, esse é o. Esses Legal. são os três grandes blocos. Eu colocaria, assim, como a gente fala às vezes, acho que numa multinacional, onde a empresa está consolidada, sabe o que quer, para onde quer ir, etc., eu acho que faz todo sentido o que o Ronaldo falou. Mas eu acho que no mercado de SMB tem um ponto muito importante que precisa ser abordado, que é quando uma empresa entende, quer dizer, não só onde ela está, mas aonde ela quer chegar, no sentido de que a empresa precisa entender, tipo, onde ela vai atacar, que mercado, que persona, que segmento, onde ela tem as fortalezas delas. Por quê? Porque se você, numa empresa que não tem tantos recursos, dá tiro para tudo quanto é lado, você perde eficiência e perde tração. Então, eu acho que faz parte do planejamento você definir como a sua empresa quer ser vista, que mercado que você está atacando, que onde você quer chegar, quais são os seus mercados-alvos, que tipo de pessoa você vai falar, esse tipo de segmento. Quando você tem isso, aí você entra no que o Ronaldo falou, eu vou identificar o que aconteceu naquele ano, aí assim, eu vou entender qual é o crescimento daquele segmento para o ano que vem, o quanto eu quero participar daquele segmento, o quanto eu quero crescer, e aí você vai fazer toda essa caixa de você fazer a revisão desses processos, mas se você não tem um rumo, né? Se você não tem um guide para você seguir, né? Que eu acho que isso tem que fazer parte de toda a empresa, saber para onde ela quer ir, definir isso muito claro, e aí em cima disso você vai alinhar a sua estratégia de crescimento, para você não abrir demais, porque se você abrir demais, você não vai ser tão competitivo. E você sabe que no mundo de SMB, isso é mais relevante ainda. E aí sim você vai dentro dos planejamentos. Essa é a minha primeira observação, como o Ronaldo falou, mas esse assunto é bem amplo, né? Legal. Então, na tua visão, primeiro a empresa tem que definir, pô, aonde eu estou, para onde eu quero ir. Ou seja, eu defino quais são os meus objetivos para depois olhar o cenário. É Sim, isso? porque na realidade, quando você tem uma empresa, você tem que saber aonde você vai, que mercado que você vai atuar, né? Como é que você quer ser visto, como é que a sua empresa se apresenta para você direcionar não só as forças de vendas, como de marketing, como de comunicação e tudo nesse processo. Aí sim você vai entender as coisas de qual o tamanho do mercado, onde eu quero ir, meus concorrentes, minhas fraquezas, esse tipo de tudo. Mas se você não tiver um rumo, você abre o leque. Se você abrir o leque, você perde o foco. Você perde o foco, perde É, competitividade. é muito bem posicionado, Pedro. É que, na verdade, qualquer planejamento, antes dele chegar nesses três blocos que eu falei, a empresa tem que definir visão, missão e objetivo. Então, falha minha de não ter pontuado isso antes, muito bem observado da sua parte. Então, qualquer planejamento que você faça, se você não tiver a visão da empresa, a missão e quais os objetivos dela nesse contexto que o Pedro falou, você vai estudar que lado, né? Que parte da economia, da macroeconomia, do macromercado eu vou estudar se eu não sei para onde eu quero ir. Então, e talvez essa é a coisa mais difícil da gente encontrar na pequena e média empresa. Eles não têm a mínima ideia o que é visão, missão e objetivo.
Eles têm lá um produto, né? O PC agora, pouco antes da gente começar a gravar, estava falando de uma empresa, tem um produto de sucesso, eu garanto que, né, daqui 2 semanas, quando o PC vai lá, ele não existe isso. Então, planejamento estratégico, sem a empresa saber qual a visão dos sócios, dos fundadores, e qual a missão da empresa e quais os objetivos dela como empresa, é inócuo. Aí, perfeito comentário. Exatamente. É como se começa qualquer planejamento estratégico, inclusive de empresas consolidadas. Quando você vai começar um planejamento estratégico, você revisa esses 3 pontos. Dizem que visão, missão, a gente não muda. Muda sim. Em função do que o mundo anda, né? A gente já teve aqui alguns episódios que a gente discutiu Microsoft, que mudou daqui para lá, a Intel, que saiu para o lado errado, ou seja, visão e missão a gente revisa todo ano também. Não quer dizer que a gente vai mudar, a gente só fala, é isso mesmo. Objetivos não, objetivos todos os anos a gente muda porque é em função do momento da empresa. Agora, visão e missão, em teoria, a gente não deveria mudar, mas tem que revisar. A não ser que, sei lá, a empresa mudou o contexto, sei lá, imagina a Nokia, né? Exato. Deixou de ser a maior fabricante de celulares, agora é equipamentos de rede, né? Tem que mudar a visão, né? Total, Missão. exato. Então, faz total sentido. E Mas PC, a Microsoft não mudou o mercado dela, mas ela mudou a visão. Não precisa mudar de mercado de celular para estrutura de rede. Você pode continuar sendo um fornecedor de software, como é a Microsoft. Mas a visão da Microsoft antes da atual direção e com a atual direção não tem nada a ver, eu garanto. Se você for ler as duas visões, são diferentes. E me diz uma coisa. Beleza. Teoricamente, a empresa, por exemplo, vamos pegar o caso que o Pedro citou, mercado SMB, né? Pequenas e médias empresas, ou PME. O cara não tem muita estrutura, né? Vai pedir para alguém buscar essas informações internas ali. Quem que o dono, né? Porque assim, tem empresas que já são um pouquinho mais estruturadas, são pequenas, mas o cara que fundou já tem. Empresa de tecnologia, o cara já consegue ter mais uma visão, porque geralmente é um cara que busca mais informação, né? Mas quem envolve nesse processo? Por exemplo, setembro normalmente as empresas começam fazendo o planejamento ali para fazer uma revisão em novembro e em dezembro bater o martelo para entrar em janeiro já sabendo quem que a empresa envolve da estrutura, do tipo, quem vai participar do processo de planejamento? Vou pedir só informação para as áreas ou as áreas vão levantar informação, mas quando a gente for sentar para discutir os objetivos, etc., as áreas têm que estar junto. Como é que vocês enxergam isso? PC, a minha experiência, e tive a felicidade de fazer muitas vezes esse processo, né? Se você não envolver todas as áreas, sem exceção, todas as áreas, de preferência os líderes das áreas, não funciona. Porque a participação lateral, né? Ou seja, peço a informação, me traz, eu vou usar, ela não permite duas coisas: o engajamento e o entendimento. Então, uma pequena empresa não tem tanta estrutura. Então, primeira coisa, fundamental, se o líder da empresa, fundador, sócio principal, não participar, já é um desprestígio total ao que vem pela frente, né? E aí você tem que trazer como os americanos falam, os key stakeholders. Se a empresa tem 15 funcionários e tem 3 que são os caras que dominam toda a ação da empresa, esses caras têm que participar. E aí traz os específicos que vão ajudar a pôr a mão na massa. Mas a resposta para essa pergunta é todos os key players, né, os key stakeholders têm que participar, não importa o tamanho da empresa. Senão, o plano tem uma grande chance de não decolar. Só para você ter uma ideia, só para falar, toda vez que eu comecei a fazer planejamento estratégico, antes de começar, eu pego todos os funcionários, coloco num hotel e explico o que é plano estratégico. Aí eu convoco os líderes para fazer o plano estratégico comigo. Todos os funcionários vão lá entender. Eu dou um workshop do o que é um planejamento estratégico, por que ele é importante, quais são os pontos principais, para todos os funcionários.
E aí os líderes me acompanham e falam, foi definido aqui esses, sei lá, 15 funcionários, nós vamos nos reunir aí sistematicamente 2, 3 vezes por semana até o plano estar pronto. É importante isso, senão não tem engajamento. Eu vejo aqui um ponto importante, PC, como você falou, né? Depois que você envolveu, engajou, e eu acho que o time tem que ter um senso de dono, né? Porque isso vai ajudar você a tomar decisão, né? Então tem que delegar. Você tem que definir as prioridades, né? Porque você tem que priorizar aquilo que vai ser feito, porque nem sempre tudo é feito. E o outro ponto importante, um planejamento, quando é feito nessa hora, quando começa o ano, ele é uma foto. O mercado é dinâmico. Então, esse planejamento, além de ser feito, ele tem que ser revisado pelo menos trimestralmente, quando o ideal é mensalmente. Porque existem rotas que precisam ser ajustadas dentro das prioridades que você colocou. Que a concorrência se move, o mercado muda, tem mercado que é influenciado por dólar, tem mercado que é influenciado por política, tem mercado que é influenciado pela concorrência, ou por uma novidade. Então, você tem que estar olhando e conseguindo entender como é que você se adapta a tudo isso. Então, são coisas que um planejamento ele não é uma coisa que você trabalha agora, acabei meu planejamento, graças a Deus me livrei e vou embora. Não. Você vai estar cometendo erros. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Eu acho que outro cuidado a ser tomado e que deve acontecer com mais frequência do que a gente gostaria ou imagina é fazer esse planejamento e depois alguém colocar na gaveta e ninguém mais mede os resultados olhando para isso, né? Tipo, porque o correto seria, cara, resultado mensal, trimestral é à luz do orçamento, né? Dos objetivos que foram traçados, do planejamento estratégico. E aí, uma pergunta que eu faço é: legal, fez o planejamento para a empresa inteira. Vocês acham que é interessante, ou, se não todas as áreas, como o Ronaldo falou, mas pelo menos as principais áreas terem também o planejamento estratégico da área? Porque o risco delas não ter o planejamento ali de como que elas vão atingir a parte delas naquele resultado maior, não pode ferrar o resultado como um todo? Sim, né? Na verdade, as outras fases do planejamento a gente chega nesse estágio, né? De que cada área tem o seu mini processo, onde ele vai ter os objetivos, os indicadores, como vão ser medidos, e aí chega lá na ponta, no final do processo, para garantir que está tudo amarrado, os famosos PMOs, né? Que são Os KPIs, né? metas individuais por pessoa que tem que estar alinhado e fechado, como o Pedro falou, com revisões, se possíveis, mensais, trimestrais com absoluta certeza. Por quê? O mundo muda, né? Vem aí um maluco, aumenta as taxas de importação de 50%, você tem que revisar, e tem que revisar até a meta individual, né? Porque você não pode estar banguelo, né? O Pedro, na área de vendas, está com uma meta lá de 150 milhões esse mês, e o mercado mudou, agora é 300 ou agora é 50. Então eu estou distorcendo isso. O cara do financeiro, o cara da logística. Na verdade, o planejamento estratégico, ele sai do macro, e ele desce no nível de detalhe totalmente interligado entre todos os departamentos. E todos os departamentos caem no indivíduo, tem que ter um PMO para cada indivíduo. E cada líder do departamento tem que fechar nele. E aí o líder fecha no diretor, o diretor fecha no vice-presidente, o vice-presidente fecha no presidente, e isso é um guarda-chuva, né? Uma pirâmide. Então, perfeitamente coerente a sua pergunta, PC. Não, e todas as áreas, né, que o Ronaldo falou, as metas, elas estão todas alinhadas para o mesmo objetivo. Esse é o ponto. Porque o objetivo, se uma área não fizer, ferra o objetivo de todo mundo. Então, você vai criar o senso de grupo para que o objetivo final seja construído. Então, esse é o ponto, porque você não isola alguém que pode impactar seu resultado e você consegue ver as correções para que determinadas áreas que estejam impactando o resultado possam corrigir. E isso corrobora com o ponto, né? As áreas não podem fazer planejamento estratégico individualmente. Eles têm que pegar o planejamento estratégico coletivo, alinhado,
E sim, eles fazendo a discussão entre eles, como é que eles vão atingir o que está determinado para eles fazerem. Só que tem que estar 100% interligado com os demais, senão cada área fizer o seu, vai virar o samba do crioulo doido, né? Não, eu entendi isso. O que eu quis dizer foi mais ou menos isso mesmo. Sei lá, dando um exemplo prático, é mais ou menos assim, pô, colocamos o objetivo de triplicar o volume de vendas em 2026. E aí o cara do crédito vai falar, pô, o meu prazo de crédito aqui geralmente é de 20 dias. Se eu continuar com esse prazo, não vai acontecer. Não vou, né, um dos meus objetivos vai ser, sei lá, reduzir esse prazo para 7 dias para eu poder almejar ajudar, né, o time de vendas a ter a dinamicidade necessária para poder. É mais ou menos isso, né, do que a gente está falando. E essa dinâmica que você acabou de mencionar, às vezes ela faz um retrocesso em algumas coisas que estavam pré-definidas. Porque, por exemplo, você deu um exemplo bem prático que acontece em todas as empresas. A área de vendas, o dono, o presidente quer triplicar. Só que a área financeira fala, então, não tem como fazer isso porque nós temos um limite de crédito, a nossa carteira de clientes é de pequenas empresas, eu não vou tomar esse risco. Aí o cara que é o CFO, que é o financeiro, que é o dono que cuida da parte financeira, volta e fala, então vamos ter que baixar a bola, gente. Três vezes a gente não está preparado, o mercado não está preparado. Esse é um risco que eu, como o dono do dinheiro, não quero correr. Aí a gente volta para trás, ajusta e anda de novo. Essa dinâmica, por isso que eu falei, se você não tiver todas as áreas, os líderes participantes, outra coisa. Queremos fazer isso. Eu não tenho fábrica, aí tem que colocar 150 milhões para fazer uma fábrica nova, o dono fala, não senhor, vocês estão loucos? Entendeu? Então, essa discussão, se não tiver todo mundo lá junto, e quem lidere, é uma discussão muito rica essa. Só que às vezes você volta para trás e fala, ó, aquele objetivo não é atingível neste momento por essa limitação que ninguém quer tomar o risco. E geralmente a área de produção, a área de logística e a área financeira, por incrível que pareça, é que dá o tom final do plano. Porque se esses caras não tiverem condição de dar o suporte que você quer, não adianta você falar que quer vender 3 vezes mais. Não vai vender, lindão. Vai ficar no 120% tá bom. Eu acho que uma analogia legal, PC, é você colocar o planejamento estratégico como GPS, né? Que você pode até andar rápido, mas você não sabe se está no caminho certo. Então, o cara pode andar rápido e chegar em outro lugar, então não é objetivo. Então, com o GPS, o cara tem que saber que ele vai chegar naquele ponto, né? Então, por isso que tem que estar todo mundo no mesmo caminho. Então, você faz a analogia com um GPS. Então, todo mundo tem que estar olhando para ver se o caminho está certo. Legal, legal. Isso é um ponto importante, né, cara? Eu acho que isso é uma visibilidade. O que vocês estão dando aqui, óbvio que isso é muito mais profundo, né? Mas vocês estão dando uma visão geral do que é uma estrutura de planejamento estratégico real, né? Porque eu acho que essa visão não é clara para a maioria esmagadora das empresas. Então, eu acho que isso Não, é importante. não, não, e o seguinte, né? O planejamento, ele tem toda uma metodologia para se fazer, né? Então, se a empresa não tem essa pessoa que tem esse conhecimento, eu acho que é um investimento muito interessante ele pegar pessoas que tenham essa experiência para ajudar nessa construção. Porque um planejamento bem feito, cara, isso dá uma diferença na empresa muito legal. Então, você pegar profissionais que tenham um conhecimento de como fazer isso, porque ele envolve uma série de etapas, uma série de discussões de alto nível que impactam no resultado, que eu acho que é importante você ter profissionais, né? Você, às vezes, alinhar uma série de áreas, todo mundo lá e tal, o que fazer, ninguém sabe, você vai ser improdutivo. Então, você tem que saber como montar isso. Então, eu acho que tem que procurar profissionais que saibam, que tenham feito, que conseguem montar essa estrutura que faz diferença. Legal, legal. É, cara, eu imagino o que que. Vamos pensar no seguinte: a gente falou aqui de estrutura, eu também concordo que tem que chamar alguém que conheça, porque isso vai facilitar a condução do trabalho. Você pode parar a equipe inteira lá 3 dias para fazer isso, ou 5 dias, mas ninguém tem estrutura,
fica né, se ninguém tem como dar direção, qual é o caminho a seguir, quem faz o quê, que vem primeiro, qual é a sequência de coisas, fica lá o pessoal reunido, vai juntar um monte de informação que às vezes não resulta em nada, vamos dizer assim, não se torna um planejamento. Você tem um monte de informação de diversas áreas, mas não é um plano, né? Como é que vocês enxergam essa estrutura? Vamos imaginar o seguinte, beleza, chamamos alguém, o que é que gera de material final? E já complementando a pergunta, pô, isso é enviado para todo mundo, é só para os líderes, como é que se estabelece um processo? Fala assim, como é que isso é comunicado para toda a organização, independente do tamanho, e o consequente follow-up disso, né? Primeiro que eu falei lá atrás, existe conceitualmente as metodologias elas são um pouquinho diferentes uma da outra, mas todas elas seguem mais ou menos a mesma linha. A primeira coisa, e a gente vai falar sobre isso, é olhar que horizonte eu quero fazer planejamento. Né? Tem planejamento de curto prazo, médio prazo, longo prazo, então faz toda a diferença isso, porque o longo prazo pode ser revisado com uma cadência maior. O curto prazo é aquele do trimestre, eu preciso atingir essa meta de venda, então, apesar de usar a mesma metodologia, são métodos diferentes de fazer planejamento. Agora, independente do método, o que a gente espera ao final é que a gente tenha metas e métricas financeiras, de posicionamento de produto, de cliente, de marca, de operação, né? Como é que eu vou trabalhar a parte de recurso, logística, sistemas, financeiro, toda a parte focada no cliente, né? Então, um dos capítulos importantíssimos do plano estratégico é o planejamento de vendas, né? Planejamento de marketing, o que eu vou fazer de marketing, etc. E ao final, como eu falei, cada área vai ter suas metas, seus indicadores, que depois eles têm que revisar na área e definir as metas individuais de cada pessoa. Então, o que sai de produto de um planejamento estratégico são uma série de relatórios e de indicadores e de templates, né, vamos falar assim, que são utilizados diferentemente em cada área, né? Por exemplo, meta de venda, você vai ter lá que produto vai vender, que região que vai vender, para qual cliente, aí vai definir posicionamento de preço e aí por diante. Na área de marketing, que eventos que a gente vai participar, que tipo de material eu vou produzir, que mídia social eu vou usar. Na área financeira, que recursos financeiros eu tenho que buscar, que financiamento eu vou usar, que banco que eu tenho que usar. E aí vai, né? Gestão de logística, vamos ter que, e agora estamos indo para o Nordeste, que transportadora vai usar, ou seja, em cada área surgem diversos desdobramentos, diversos documentos que são gerados num planejamento estratégico. Quanto mais complexo, mais documentos. Quanto mais simples a empresa, menor a empresa, a coisa é um pouquinho mais comedida, mas nem por isso deixa de cobrir essas áreas. Assim, eu acho que um planejamento tem que envolver a liderança, e eu acho que cada área tem a sua missão, né? Um planejamento aberto para todo mundo, você também está expondo a sua empresa à concorrência, né? Porque você está dando dados da sua estratégia para todo mundo, né? Então, é lógico que os líderes têm que estar envolvidos e dentro das áreas, cada um sabe o seu pedaço. E eles vão fazer, mas sempre sabendo onde ele vai chegar, né? E aí, né, dentro de um planejamento, né, você tem que falar, muita gente fala, né, alguns erros básicos, né? Eu vou crescer 50%, 100%. Porra, baseado em quê, cara? De onde você tirou? O cara pegou, eu vou crescer. Não, a gente trabalhou em empresa que fazia isso, mas eram gigantes. Elas podiam ditar o ritmo do mercado. Nem todas têm esse poder. Então, na verdade, acho que o planejamento entra em entender o mercado que você está atuando, e o Ronaldo falou muito bem nisso. E aí sim, você definir não o tamanho do mercado, qual é a projeção de crescimento desse, e aí você pode usar como um dos pontos mais comuns, quanto eu quero participar daquele mercado. Então, você usa como uma política de crescimento. O outro o mercado vai crescer tanto, eu vou crescer junto com ele, eu quero crescer mais ou menos, concorrente, preço,
uma série de fatores que você pode colocar, mas essa análise não é simplesmente chegar. E aí você tem que especificar o que você vai fazer para suportar esse crescimento. Ali tem que estar, tá? Então, ali você tem que dizer que tipo de produto, que tipo de ação, o marketing, como é que ele entra nisso, se logística impacta, se financeiro. Às vezes eu vou dobrar uma importação. Não dobrar uma importação, eu tenho que pagar upfront. Pô, eu tenho capital para pagar upfront, eu tenho que fazer essas análises financeiras. O fluxo de caixa é afetado, né? Eu tenho capacidade de contratar 5 caras antes, porque eu não posso, para eu crescer, às vezes eu preciso de 10 profissionais. Quanto impacta esses profissionais antes entrando, eu botar esse crescimento? Então, são certas coisas que vão ter que ser pensado ali naquela problemática que você está criando e você ver se você tem condição de suportar algumas coisas, né? Então, por isso que eu te falei, é importante ter uma metodologia, e aí lembrando, é o foco da empresa crescer 50%? Pô, cara, não, não é. Pô, então eu estou abrindo o leque. Não é, é esse tipo de coisa que o planejamento estratégico vai ajudar a sua empresa a chegar. E aí você pode usar o longo prazo, né, que o Ronaldo falou, que é muito legal. Pô, como é que eu faço para chegar daqui a 5 anos e tal? E aí é uma coisa muito mais complexa, porque envolve uma série de investimentos. E só colaborando aí com a observação do Pedro, no final, né, o plano tem que ser ratificado normalmente pela liderança maior, né? E aí é a hora que o cara tem que definir os recursos que serão alocados. Aí a gente está falando budget para contratar pessoas, para mexer na parte financeira, em sistemas, etc., né? Priorizar esse budget, né? Ou seja, qual vai ser as prioridades e principalmente definir as métricas. Aí vem aqueles famosos BSCs, né, os Key SOs, os indicadores que todo mundo já conhece. É nessa hora que a gente cria o dashboard, né, o nosso painel de controle, e aí, obviamente atrelado aos objetivos individuais de cada área e de cada indivíduo. E aí você fecha tudo isso no mapa que você mede, né? Tem empresas que fazem isso super estruturados, geram um dashboard de controle diário, se quiser, né? Sabe se está indo bem ou não, né? Nós viemos uma empresa que tinha isso super bem estruturado. A gente sabia os indicadores da empresa a hora que queria, né? Empresa pequena não precisa ter isso aí, mas não pode se fiar no feeling. Tem que ter lá, no mínimo, Excel, cara, que o cara está monitorando se o que ele falou que ia fazer está sendo feito, cada área está atingindo. Agora, o Pedro falou um ponto importante: se não tiver alinhado os recursos, não adianta sonhar sem ter. Isso eu falo para todos os meus clientes. Falo, cara, não adianta você querer ir na Lua se você não tem dinheiro para comprar nem o combustível do foguete. Não estou nem falando de desenvolver o foguete, né? Porque sonhar é legal, mas sonhar tem que ter budget, tem que ter solidez, senão não vai para lugar nenhum. Não, não é só isso, né? Também eu puxei aqui para que vocês dessem mais informação, porque também, às vezes, como o Pedro falou, o cara fala que quer crescer 50%, mas não sabe nem como que é o ciclo de venda dele, ticket médio, estrutura, como que ele tá de pipeline, né? Tipo, são informações que parecem básicas, mas a maioria esmagadora não tem noção, né? Vende porque o produto realmente é uma necessidade no mercado e sei lá. Uma pergunta que eu faço muito dos meus clientes é: você vende para esse cliente ou o cliente compra de você? E alguns até se assustam com a pergunta, falam: como assim? Fala, cara, você que vai lá, explica, entende a necessidade do cara e convence ele a comprar, ou ele estava pesquisando um produto, pesquisou no Google, encontrou teu nome, te ligou, é isso aí. Então ele compra de você. Você sequer vende para o teu cliente. Ou seja, o teu vínculo com o teu cliente é nada. Isso se aplica financeiro, pô. Você tem uma data de recebíveis né, de pagáveis aí? Tem um processo para isso? Você tem, né, assim, para o cara olhar fluxo de caixa tem que ver isso, né? Tipo, cara, eu só pago todo dia 7, dia 15 do mês, assim eu consigo equilibrar, porque os recebíveis entram dia 2, dia 3, né? Eu consigo. A maioria das empresas não tem nem isso, né? Chega a conta e manda para o financeiro lá e diz que é para pagar. Então, eu entendo que essa estruturação mínima para poder ter essa visibilidade que vocês estão falando é necessária também, né? Sem dúvida.
Isso, você acabou de dar um exemplo fatídico, né? Fluxo de caixa, né? Se você não tiver a mínima organização e gestão de recebíveis para você conseguir pagar, pode comprometer grande. Nós tivemos uma situação na empresa que a gente trabalhou, na Samsung, em que tinha um descompasso gigante de fluxo de caixa. Por quê? Porque o varejo demandava pagamentos longos e a Samsung teve que colocar muito dinheiro, né, em OPEX para suportar o crescimento. Agora, a Samsung é uma empresa grande e tinha condição de fazer. As que não tem, não ia brincar do jeito que... a liderança, né, da Samsung foi consequência de uma série de predicados. Um deles, gigante, é capital. E estava exatamente nesse ponto que você falou, lá no financeiro, porque demandava alongar o pagamento dos clientes que demandavam isso. Você quer vender aqui na Casas Bahia? 90 dias para pagar. Cara, quem brinca de 90 dias tem que ter dinheiro para brincar no fluxo de caixa. E a maioria das empresas sucumbem no fluxo de caixa, porque o capital não dá conta. Então, é importante, de novo, estamos falando de um pedacinho importantésimo da empresa, que é o financeiro. Se ele não tiver estratégia, não tiver bem pensado, não tiver alinhado, a empresa não decola. Ao contrário, afunda. E uma última pergunta aqui para a gente poder fechar o ciclo. Imagina o seguinte, o cara fez um planejamento, como o Pedro falou, crescer 50% ano que vem. Dependendo do que esse cara está vislumbrando, faz sentido ou vale a pena ele captar dinheiro no mercado? Pô, vou buscar dinheiro, né, ou buscar dinheiro mais barato aqui para poder financiar esse crescimento? Faz sentido? É comum fazer isso ou não? Sim, porque uma das respostas do planejamento estratégico é um DRE com ROI. Né? Então, a hora que você tem essa informação, você sabe se seu WACC, né, que é seu capital de investimento, está barato ou caro. E a resposta é sim ou não. Se você tem uma oportunidade que paga mais que os 15% da Selic, e Selic é seu balizador como WACC lá no ROI, você pode tomar dinheiro. Né? Então, a resposta depende, mas um bom planejamento estratégico gera um DRE com geração de fluxo de caixa e uma análise de retorno de investimento. E aí essa informação é financeira. Eu vou tomar 15%, mas a minha margem bruta é X, que eu fiz a conta aqui, tem fórmulas para fazer, lógico, planejamento estratégico tem uma planilha financeira bem sofisticada que fala, mesmo assim vale a pena, vamos tomar dinheiro e vamos crescer. E aí vai depender de cada empresa, de cada mercado, que margem que gera para poder ter essa resposta sólida. Hoje, qual é a crise do Brasil? Taxa de juros altíssima, 15% é uma taxa absurdamente alta para quem pensa assim como investidor. Então, tem poucos projetos que param em pé de expansão. E é esse o grande problema do Brasil nos próximos anos. A gente vai ter um represamento gigante aí de investimentos, não porque o empresário não quer expandir, porque ele não tem como financiar e é mais barato para ele pegar o dinheiro dele e aplicar no mercado financeiro do que colocar na própria empresa. Esse é um problema sério para o Brasil. Cara, PC, eu vou fazer até um comentário interessante aqui. O que o Ronaldo falou é muito pertinente, mas uma coisa muito importante no planejamento é que ele tem que ser bem simples, né? O detalhamento é uma coisa. Todo mundo da empresa sabe resumir aonde a gente quer chegar. Se você conseguir responder essa pergunta, você já tem uma coisa bacana. Então, mas aí ele vai ter esse detalhamento todo? Não. O ponto, ele é simples, ele tem que ser simples e objetivo. 3 pontos onde eu vou chegar. E aí tem todo um detalhamento. Aí, por exemplo, você vai saber responder uma pergunta. Chegou um negócio novo, eu aceito ou não? Pode ser que envolva o financeiro. Então, aí o planejamento vai responder essa pergunta para o cara. Porque ali tem um detalhamento onde você vai conseguir analisar esses pontos. Então, não confundir uma coisa complexa com o objetivo, que tem que ser muito claro e simples. A complexibilidade é você analisar aquele objetivo e, com todos esses dados,
você tomar a decisão. É. Eu vou dar um exemplo que me aconteceu semana passada. Eu tenho um colaborador que trabalha para mim, ele é frentista de um posto de gasolina meu. E é um cara falante, um cara inteligente, um cara que. Aí ele me pegou na pista lá semana passada que fui visitar esse posto. Ele falou: Seu Ronaldo, aproveitando, não queria abusar. Queria te fazer uma pergunta. Eu tenho uma situação que eu queria a sua opinião. Você é um cara empreendedor, não sei o quê. Eu falei: Pois não. Ele falou: Então, é o seguinte: minha mulher está com uma ideia de fazer fralda para a comunidade. E aí eu fui pesquisar, eu tenho 10 mil reais aplicados, eu fui pesquisar, tem uma máquina que custa 7 mil reais, e eu queria a sua opinião, o que você acha? Eu falei, então, chamou o Wellington. Eu falei, Wellington, deixa eu te falar uma coisa. A decisão é muito mais complexa do que só você comprar uma máquina, né? Então você tem que entender. Você falou que vai servir a comunidade, perfeito, então provavelmente você conhece como é que funciona. Você vai ter que entender que você vai colocar 7 mil para comprar a máquina, você tem que ter dinheiro para comprar matéria-prima, tem o ciclo de venda que você vai precisar bancar enquanto não entra dinheiro para pagar as contas. Sua mulher que vai tocar, tem mais alguém, você tem que ter essa visão que você vai estar gastando dinheiro. Então, não quero te desiludir, mas se você só tem 10 mil reais e a máquina custa 7, já nem começa. Aí eu falei, então faz o seguinte, semana que vem eu estou aqui, coloca tudo que você tem de informação, eu vou escrever num papel com você o que seria um mini plano para você fazer uma análise do negócio. E eu estou falando do negocinho de uma pessoa para fazer fralda para a comunidade. Isso vale para qualquer empresa. Se não planejar, vai quebrar a cara. Eu falei para ele, se sua esposa for trabalhar para alguém, provavelmente ela vai ganhar mais do que empreender nos próximos 2 anos se ela fizer tudo errado. E, de repente, se ela fizer tudo certo, ela vai ter um sucesso astronômico aí. Então, esse é um exemplo bem simples, para levar num nível bem simplesinho, o quão importante é você se planejar para fazer o seu negócio estruturado, desde o início, desde a startup, mas principalmente no ciclo de evolução. Se você não tiver nada, você vai à deriva, você não sabe para onde está indo. Uma hora vai dar certo, outra hora pode quebrar. PC, então só fazer aqui também um resumo de uma coisa bacana, né? O planejamento não é um documento, ele é um hábito. Se você usar isso, ele vai te ajudar a não entrar em roubada, ou seja, vai te ajudar a não entrar em coisas que vai prejudicar a sua empresa. Por isso que ele bem feito, se você tiver ajuda, faz diferença no seu negócio. Fantástico. Muito obrigado. E aí, você que está assistindo, se precisar de ajuda, o Laboratório de Liderança está aqui para fazer isso. Nós temos muita experiência com isso. Eu procurei explorar o tema aqui com o Ronaldo e o Pedro, porque eles já fizeram isso inúmeras vezes, continuam fazendo, ou para suas empresas, ou para as empresas onde eles trabalham. Então, pode contar com a nossa ajuda se você quiser realmente entender e fazer um planejamento sólido e consistente para 2026. O Laboratório de Liderança está aqui, fazendo o nosso pitch aqui. Então é isso, meus amigos. Vocês querem falar mais alguma coisa para fechar? Eu acho que é fantástico, é um tema que é importante, que ajuda os outros a entenderem melhor e que dá para explorar bastante, porque é algo prático, né? Algo que as pessoas têm a necessidade. Se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa, por favor, e aí a gente encerra. Eu só quero deixar um lead para o nosso capítulo da semana que vem. Semana que vem vamos falar um pouquinho de planejamento de vendas, que eu acho que fica mais perto do dia a dia da pequena empresa e é fundamental nesse planejamento. Acho que é um bom tema para a semana que vem. Muito bom. Pedro. Eu também queria agradecer, cara, e falar que é o seguinte, o papel aceita qualquer coisa, mas se você fizer uma coisa bem feita, você vai ter o resultado. Então, se planeje e faça bem feito. Esse é o meu comentário final. Fantástico. Mais uma vez, muito obrigado por mais um episódio. Obrigado demais pela discussão aqui, sempre muito boa. E eu espero vocês no mesmo bate-horário aqui, no mesmo bate-canal na próxima semana para falarmos sobre planejamento de vendas. Um abraço, meus amigos.